Muito bem-vindo, bem-vinda nesse novo encontro literário. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor e autor Paulo Nolasco, que está em Dourados, lá no calorzinho de Dourados, e eu aqui em Paris, no frio ainda, muito cinza. O Paulo é douradense, professor e escritor. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. É uma honra estar falando com você. Pois é, então hoje a gente está aqui para falar sobre a literatura, né? A proposta literatura sul-mato-grossense, porque você é mestre em teoria de literatura pela Universidade de Brasília, doutor em literatura comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professor de teoria e crítica literária e de literaturas regionais e culturais. Diretor da FALE, da AED Dourados, da Universidade Federal da Grande Dourados, pesquisador do CNPq e tantas outras coisas, né? Tem vários livros publicados e textos em coletâneas. Você escreve ensaios sobre a literatura e outras coisas, ficção, poemas e um livro autobiográfico, né? Que você escreveu. Você é também membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, né? Então, beleza. Então, caro professor Paulo Nolasco, eu gostaria, primeiro, né, como os dois mato-grossenses, sul-mato-grossenses, porque quando eu nasci era Mato Grosso, mas agora... Eu ainda sei de cor o meu RG do Mato Grosso. Pois é, querido. Então, vamos falar dessa literatura, né? E como é que é Gostaria que você fizesse um primeiro retrato do que você estudou, de você, porque tem um livro, né? Você tem um livro, ensaio, tem um livro que se chama, que você fala justamente, um deles, Fronteiras do Local, sobre escritores do Mato Grosso do Sul, né? Queria que você fizesse uma fotografia. Quem são esses escritores? Eles escrevem romances, escrevem poesia, onde eles estão? Por favor. Esse livro eu fiz num momento muito especial, porque, na realidade, nós não enxergamos muito, não fazemos, né, um registro da memória, pelo menos dos escritores que são mais agraciados, que têm maior sucesso. Essa edição, que já não é nova, de Fronteiras do Local, é um livrinho pequeno, onde eu seleciono, segundo critérios justificados, aqueles que são os mais expressivos e que não podiam ficar fora de uma apreciação. Dentre eles, eu começo já falando, talvez, do que nós consideramos ser a grande escritora sul-mato-grossense depois de Manuel de Barros, que é a escritora Raquel Naveira. A Raquel Naveira é tida como a nossa candidata à Academia Brasileira de Letras. Ela tem já a sua obra completa, publicada, e vai lançar outro livro agora em Campo Grande, no dia 3 de março. Atualmente, ela mora em Campo Grande, no apartamento dela, para onde ela se retirou, e ela participa muito ativamente da Academia Paulista de Letras, junto com grandes intelectuais paulistas, e grandes associações, reuniões socioculturais na cidade de São Paulo. Raquel Naveira quase não precisa de apresentação. Ela é uma unanimidade, uma autora consagrada. A sua obra, inclusive, já foi pedida em vestibular da universidade. O Brígido Ibaias, que é um autor cuja obra é a mais vendida, mais comercializada do nosso estado, e é pouco lembrado. A obra é Silvino Jacques, o último dos bandoleiros. É uma narrativa que se passa na fronteira, eu diria uma obra de denúncia, porque fala dos coronéis e dos bandoleiros, a época da Revolução de 30, e Brígido merece todas as honrarias. Finalmente, agora, que já se faz tarde, a academia veio aqui à casa dele, pelo meu intermédio, fazer o convite pessoalmente para que ele integre a nossa Academia Sul-Mato-Grossense. Eu não sei se ele terá condições de ir, mas se ele quiser e puder ir, eu mesmo o levarei no meu carro, como já fiz da outra vez. Bom, me desculpa, Paulo, tá mexendo muito a câmera. Pode estabilizar um pouco? Está mexendo bastante. Estabilizar para que, senão fica... Lá.
Senão Tá, a pessoa que está vendo vai estar complicado. tá, Estabiliza, por favor. tá bom? Melhor. Isso. Então, Continuando. então Tem a Brígido Naveira, deve o Brígido. Uhum, ter essa narrativa meio é, um romance policial, é a obra mais comercializada do Estado. Em seguida, nós podemos lembrar do Jaminho, nós chamamos ele de Jaminho. Jaminho fez uma obra, uma em especial, que se chama O Punhal Amarelo. É uma obra densa, imensa, uhum, com grandes citações e passagens de Borges. Ele é um uhum. intelectual E ele assim. está em Jardim, né? Esse é mais um Isso, que trabalha a fronteira. isso, A fronteira, se isso, você está citando tudo isso, é porque um dos teus livros é justamente sim, literatura de fronteira, né? sim, sim, sim. Então, Janinho tem essa obra. Eu fiquei deslumbrado quando li, e eu acho que se ele fosse mais divulgado, porque o grande problema para os nossos autores é a divulgação. Se Uhum, Janinho fosse divulgado mais no Brasil, ele recebia muitos prêmios. uhum, Agora mesmo ele me comunicou com muito orgulho, mandou a capa de um livro que deve sair já nos próximos dias. Esse é o uhum. Jaminho, autor do Punhal Amarelo. Na sequência, bom, nós não podemos deixar de mencionar a nossa grande obra, símbolo do Mato Grosso do Sul, que é a Inocência do Toné, né? Uhum. Inclusive, é Que é tido como um é a obra padrão, primeiro, um dos e primeiros livros, né, isso, sobre. isso, sobre o regionalismo, o Uhum, sertanismo, né? uhum, Então, ela é uma obra que se passa na fronteira durante a guerra do Visconde de Toné. uhum, Bom, na sequência, a gente pode pensar até um pouco nas artes plásticas depois, se você quiser. Mas nós podemos pensar no André Luiz, que eu tive o prazer de conhecer há uns 20 dias de Campo atrás, Grande, né? De Campo Campo Grande. Grande. Por acaso, me caiu às mãos um livro dele. E eu li, pelo título eu já fiquei interessadíssimo. Aí escrevi a ele, dizendo que o livro era, que eu gostei muito, que o livro era bom. Ele falou que mandaria outros para mim. E mandou. Eu achei todos igualmente bons. Tive a felicidade de fazer uma apreciação crítica numa resenha, que foi publicado no Correio do Estado. E até o meu texto foi parafraseado por outro crítico, enaltecendo a minha leitura. Porque está difícil de encontrarmos hoje narrativa que não seja assim de denúncia, né? Mesmo grandes nomes da nossa literatura optam mais por fazer denúncia, quase de natureza sociológica, de que objeto artístico ou estético, né? Então, esse Uhum, tipo de narrativa, de grandes escritores hoje, uma grande produção nesse sentido, mas ela é quase de cunho jornalístico, né? De denúncia. Tem-se pouca apreciação artística ou trabalho com o verbo, como teve o nosso grande Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa esteve por aqui, não sei se é novidade isso, e teve, de fato, um encontro com o nosso Manuel de Barros. E pela fronteira toda aqui, ele escreveu um conto imortal que se chama Sangapuitã, que foi escrito ali na divisa com Ponta Porã. E eu caiu nas mãos alguns textos em espanhol aqui do Paraguai sobre esse possível encontro entre os dois. Como eu vi que ali na conversa com o vaqueiro Mariano, o Guimarães teria que ter tido realmente um guia para escrever aquela maravilha, eu fui juntando os pedaços e escrevi sobre esse encontro ainda possível, né? Fui o primeiro a defender isso. Até Raquel não achava possível, porque a mulher do Manuel dizia que não era o Manuel, que era o irmão do Manuel. Havia uma coisa, diz Raquel, se é verdade ou não, já não nos interessa mais. O fato é que a ficção se tornou verdadeira. Aí eu tive o prazer, há uns meses atrás, de receber um trabalho publicado na internet, onde o autor levanta todas as evidências possíveis, comprovadamente, em bibliotecas, no Itamaraty, em Cordesburgo, a cidade do Guimarães Rosa,
mostrando, com testemunhos ainda da época de Guimarães, que, de fato, Guimarães esteve com o Manuel de Barros. E aí Uhum, eu fiquei assim, felicíssimo, porque eu fui lá as referências e ele me punha lá nas referências dele. Ele já tinha uhum. tantas provas, ele tinha as provas definitivas, e ele me citou ainda ao final. Uhum. Eu, Paulo, vamos fazer o seguinte, porque a gente não, já está com 11 minutos. Eu queria, você poderia citar os autores do teu livro, por exemplo, para dar essa visão geral da literatura sul-mato-grossense, né? E depois a sim, gente vai ver o que que tem, o que que não está tratado nessa literatura. sim. O Paraguai, a fronteira está tratada, os indígenas, que tem muito no Mato Grosso do Sul, eles estão na literatura, por exemplo, ou não? Não, não. Os indígenas aparecem mais lá pelo norte, né? De onde vai sair um representante para a Academia Brasileira de Letras, né? Aqui há uma faculdade, há estudos de linguagem indígenas, tem faculdade indígenas, mas há A pouco literatura a não tem literatura ainda não uma aparece. literatura. Não, Ok. aparece bastante a cultura, as danças, os mitos, assim, mais de cunho de cenário, de representação, de relatos, mas não é uma literatura escrita, propriamente dito. Talvez a gente possa falar numa literatura oral, né? Uhum. Então, o que que esse Mato Grosso, o que que se diz do Mato Grosso, esses autores? Quem são eles? Você citou quatro, literatura de fronteira, que está bem representada. O que que não está representado? Os indígenas, as outras populações, por exemplo, o que que a gente vê de... A gente fala muito que a literatura se urbanizou, né? Mas no Mato Grosso do Sul a gente tem muita cultura ainda, tem soja, tem essa literatura teria uma literatura rural no Mato Grosso do Sul? Teria autores que tratam disso? Não, não vejo, não. Assim, nada que aproxime disso, não. Uhum. Os escritores aqui são todos urbanos. Você deve conhecer o poeta de Dourados, que celebra o índio, né, que é o Manuel Marinho, né? Manuel Marinho, claro, um É, amigo. é, o Tempão Velho, né? O Manuel se Uhum, imortalizou com esse verso. uhum, uhum. Aí Então, como é que a tem, gente poderia, no teu livro você aborda quais os autores do Mato Grosso do Sul? Quem são eles, fora dos que você citou? ah, a Douglas Diegues, que é da fronteira Brasil-Paraguai. O Douglas Diegues teve um trabalho assim pioneiro, trabalhando com cartoneira, né? Ele mesmo tinha a própria editora, que era uma espécie de papelão, e ele publicou uma obra de cunho assim surrealista, mas é muito moderna. É um autor respeitado, já foi objeto de teses, de estudo constantemente, reside em Campo Grande e ainda produz bastante. É um nome de grande dimensão, Douglas Diegues. Uhum. Então, Manuel de Barros, você falou do Visconde de Taunay, né? Tem o Manuel de Barros, que é o nosso grande poeta, o grande nome conhecido a nível nacional. Você tinha dito da dificuldade de divulgar esses autores do Mato Grosso do Sul. O que que tem a nível nacional de autores sul-mato-grossenses? Fora o Manuel de Barros, claro. Em nível nacional, tem, como eu já disse no início, a Raquel Naveira, né? Sim. A Raquel Naveira. Talvez o Douglas Diegues. A gente deve mencionar o Hélio Cerejo, né? Hum. O Hélio Cerejo deixou uns 60 livretos que aquele Instituto Nacional reuniu em 6 volumes, enfim, ficou preservado. O Hélio Cerejo tem uma prosa poética formidável, é um autor de grande medida. Ele certamente, eu acredito que ele esteve com Guimarães Rosa, porque é impossível que ele tenha feito uma prosa regionalista tão saborosa naqueles tempos da erva mate, sem ter lido. Ele era um sertanejo, um andariego, vivia pelas estradas.
Enfim, era um deserto total. Mas ele era um homem cultivado, ele escreve muito bem, os textos dele são muito atraentes. Ele lia todos os compêndios dos viajantes, sabe, que andaram pelo oeste, catalogando a fauna e a flora. Registrou, foi um dos que mais registrou a vida nos ervais. Por falar nos Uhum. ervais, em seguida vem outro que nós mencionamos sempre, que é Hernani Donato. O Hernani Donato se imortalizou com Selva Trágica. Ele foi tido pela crítica brasileira, especialmente pelo Fábio Lucas, como o primeiro romance de cunho sociológico do Brasil. O Hernani Donato fez uma obra, A Selva Trágica, que mereceu 7 edições, cada uma diferente da outra, inclusive editora diferente, com portal de entrada diferente, epígrafe diferente, personagens vão mudando. Hoje nós chamamos isso, esse estudo de semiótica do paratexto. Então, eu dei uma palestra na Academia Sul-Mato-Grossense, eles ficaram admirados, porque eu peguei só a selva trágica e mostrei 7 fotografias das capas, cada uma diferente da outra, e havia por trás ali um interesse comercial ou não. Havia, por exemplo, a bela mulher, chamativa, como se fosse uma femme fatale, entendeu? Para ser consumida pelos homens dos ervais. A obra do Hernando Donato é silenciadora, é, Uhum. é, é demais. Ele não fez só essa obra, ele escreveu Chão Bruto, ele se dedicou a este mundo aqui. O Hernando Donato é celebrado por todos os nomes também. Ele Uhum. fez assim a gesta dos ervais, né? A Uhum. Selva Trágica mereceu um ou 2 filmes em preto e Uhum. branco. Uhum. Paulo, o que está faltando para os autores sul-mato-grossense para ter mais visibilidade no Mato Grosso do Sul? Não sei como é que eles são estudados, né? Primeiro, diga como é que eles são estudados, esses autores do Mato Grosso do Sul, na rede de escolas, né? De liceus, como é que eles vivem junto ao público jovem, por exemplo? É, eu não acredito muito que eles sejam apreciados pelas escolas propriamente. Porque uma obra do Brígido, a obra do Brígido é tida como controvertida por muita gente da elite. E tinha uma obra dele nas escolas, eu não sei por que razões, mas soube-se que essa obra foi retirada das escolas. Uma obra, não o Silvino Jacques, o último dos bandoleiros. Inclusive, o último dos bandoleiros foi recusado há pouco tempo como pesquisa de mestrado aqui em Campo Grande. Porque são obras meio de denúncia e toca em, né, levanta véus que às vezes não é de interesse do establishment, o que é lamentável, né? O que é lamentável, mas não E deixa de ser. o que a academia pode ou não pode para que autores sul-mato-grossenses estejam ou sejam estudados no próprio estado? Então, ela fica neste limite, né? Dentro do que é razoável. Mas a academia tem feito muita coisa. Eu já falei da obra da Raquel, que virou objeto vestibular, e tem um outro também que é muito celebrado, você faz bem de me provocar, que é o Rubênio Marcelo, né? Uhum, Uma das obras dele, em especial, Vias do Infinito Ser, já foi indicada 2 vezes para o vestibular da UFMS. uhum, O Rubênio realmente tem uma prosa significativa. E tem poesia, tem poema, ele trabalha em coautoria de forma muito criativa. Ele escreve um poema, por exemplo, e na outra página, outro escritor faz uma paráfrase meio místico, meio religiosa. Ele tem uma produção amplíssima. A obra dele é celebrada em música, em violão, ele tem a facilidade de viajar pelo mundo todo, está em Nova York agora,
conhece os melhores espaços de cultura. É engraçado que eu brinquei com ele um dia desse na academia e disse: Roberto, você não para mais aqui na academia, só vem viajando? Aí ele me disse: Ah, Nolasco, eu estive em Casablanca. Eu falei: Casablanca foi onde? Ele disse aquela frase célebre: Nós ainda teremos Paris. Aí ele me abraçou: Só você, Nolasco. Eu falei: Roberto, eu tenho o que falar, Roberto. Eu não viajo, mas eu tenho o que falar. Então, Paulo, como é que pode essa literatura pode ter mais visibilidade? Ele pode, você citou alguns autores, né, que são bons autores e que não têm visibilidade. O que é necessário fazer para que a gente possa ter visibilidade no estado e fora dele, né? É, eu acho que deve começar assim. Vamos citar vamos pegar esse exemplo concreto. O André Luiz vem trabalhando arduamente há décadas. Eu, que sou um especialista que devia ter dado notícia, não tinha dado notícia ainda, mas ele está na carreira há muito tempo. Muitos o conhecem. Mas eu acho que nós não enxergamos muito, né, no nosso entorno. E, assim como o André Luiz, deve ter outros talentos por aí, né? E que a Uhum, gente não percebe. Eu acho que uhum, nós temos que, todos nós que estudamos, prestar atenção, ler mais, indicar mais. Porque sem o trabalho da academia ou da crítica e até de uma editora, a fortuna crítica fica reduzida, né? uhum, uhum. Pois é, eu tenho aqui em Paris falado da nossa literatura, né? A gente já fez aqui alguma coisa mostrando o Estado, a literatura e a cultura sul-mato-grossense, e eu também tenho em São Paulo, Minas Gerais, a próxima estou indo para Minas Gerais, né? E quando eu falo a minha literatura, o meu trabalho está entre Paris, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde vivi esse tempo, né? Então, mas é realmente muito difícil ter espaço, né? Então, Hum. os concursos, essas coisas, as ajudas não são ainda na proporção ideal, né? Pois é curioso porque a fronteira é um dos temas, ou um topos, dos mais presentes nos estudos das humanidades, da cultura, não é? Quando você fala em fronteira, você lembra de Homi Bhabha, você lembra daquela mexicana, Glória Anzaldúa, que se notabilizou, era uma índia praticamente inculta, fez uma obra que foi celebradíssima. Os brasileiros vão para os Estados Unidos pesquisar o arquivo de Glória Anzaldúa e ela, sabe, a fronteira diz tudo. Mas fronteira é fronteira. Existem fronteiras na literatura e fronteiras da literatura. Vamos mencionar a Glorinha. A Glorinha foi celebérrima nos estudos tanto da literatura quanto da cultura e sul-mato-grossense. Ela foi a pioneira em implantar a Aliança Francesa em Campo Grande. A Glorinha me telefonou um dia perguntando: Paulo, onde está o Paulo Rigotti? Que eu ligo para ele, ele não me atende. Eu falei: mas, professora Glorinha, eu também não sei do Paulo Rigotti. Ele não está atendendo. Porque ela dava conta de todos, né? Um dia eu falei para ela: Glorinha, por que você não ajuda a dispensar um pouco? Tem muita gente ruim. Ela falou: não pode, Paulo, senão eles ficam com raiva da gente. Aí ela me ligou dizendo: não, aí eu liguei para ela, falei: Glorinha, querida, acabei de saber que o Paulo Rigotti faleceu. Ela falou: não me diga uma coisa dessa, Nolasco. Ela foi para o computador e fez uma nota linda, disse assim: Mato Grosso do Sul perdeu uma de suas maiores estrelas. O Paulo Rigotti foi um artista plástico celebérrimo. Era professor de História da Arte aqui na Unigrande de Dourados, e estava estabelecido em Bonito. Faleceu. Mas olha só como é a fronteira. Nós fizemos, eu e mais dois professores, todos cabalmente capacitados, tivemos um apoio inicial da Fundação de Cultura, conseguimos catalisar todas as obras plásticas dele, que está lá agora na casa dele em Bonito, praticamente perecendo. A obra está pronta, está nas nuvens,
Eu estive pessoalmente, há uns 2 meses, na Fundação de Cultura, falei, por caridade da nossa arte, da nossa cultura, dê um apoio para publicar esse livro, porque certamente é um livro caro, é um livro de pinturas, de artes. Vamos fazer 30 exemplares ou 20 exemplares, mas para salvar uma coisa que já está pronta. Tem prefácio da professora Glorinha. A obra está pronta, está lá nas nuvens. Aí a fundação ficou de abrir o edital não saiu, a obra está pronta, já se arrasta por mais de 4, 5 anos. Uma das coautoras agora está em Paris, que é a Rita Limberti. Tá E... Itália, está É? voltando. Tá na Itália, está voltando. É? É porque ela está É. dando aula aí. Não, e na Itália, ele teve um ano de pós-doc trabalhando uma pesquisa, mas ela está Uhum. de volta a Jardim. Então, Paulo, pergunte vamos. para ela desse livro do Paulo Rigotti, Aham, você terá tudo nas mãos. A Rita é minha colega irmã. ok. Ô, Paulo, a gente está com 26 minutos, eu vou precisar interromper. Eu te Tá. agradeço muito por essa entrevista, por estar aqui juntos, falando dessa literatura do nosso estado. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande beijo.